Olá pessoal, retornando aqui com a nossa série de integrais, resolvendo por método de substituição de variável. O que nós temos nessa integral aqui? Nós temos uma fração de raiz de x mais ln de x dividido por x. E antes de aplicar a substituição, antes de começar a fatorar alguma coisa, o que a gente pode estar fazendo aqui? Como é uma fração em cima, a gente pode decompor ela em duas frações, quando tem uma soma de uma fração aqui em cima, ficando desse jeito aqui. Eu vou manter aqui raiz de x dividido por x mais ln, vou botar entre parênteses, de x dividido por x, para não pensar que a gente pode cortar aqui. Por que eu fiz desse jeito aqui? Porque se vocês olharem bem, agora a gente tem uma soma dentro de uma integral. E pela propriedade de integral, a gente pode estar fazendo como se fosse a soma de duas integrais. Fica a integral de raiz de x sobre x dx mais a integral de ln de x sobre x que multiplica dx. E agora nós temos duas integrais distintas e as resoluções delas são diferentes. O que eu recomendo aqui? A gente vai chamar essa integral aqui de número 1 e essa outra aqui, que eu vou botar de outra cor, eu vou chamar de integral número 2. E agora a gente vai estar resolvendo elas de modo separado, porque como elas têm características diferentes, o ideal é que a gente resolva elas separadamente, para não se confundir. A primeira integral que eu chamei de 1 é a raiz de x sobre x em função de dx. Repare o quê? O que a gente pode estar fazendo antes de começar a pensar em integrar essa função aqui? Aqui, a gente pode transformar esse x em uma exponenciação, como a gente já fez nos exercícios anteriores, porque a gente sabe que aqui é 2 e aqui é 1. Ou seja, fica x, o que está dentro fica por cima e o que está fora fica por baixo, x a meio. E aqui embaixo x. Repare que eu não integrei nada ainda, tudo isso em função de dx. E agora, o que nós temos aqui? Nós temos a mesma base, a gente pode manter a base e como é uma divisão, e aqui a gente sempre subpõe que é 1, subtrair os expoentes, ficando desse jeito aqui. A integral de x meio menos 1 é menos meio. Tudo isso em função de dx. E agora a gente pode estar resolvendo pela integral de uma função elevada a uma expoente, a nossa famosa integral número 2, que a gente resolve nesse canal aqui. Como é que fica isso? Como é uma fração, eu vou estar fazendo um separado para a gente não estar errando esse termo. Fica x menos meio mais 1, e embaixo fica menos meio mais 1. Tudo isso mais a minha constante c, porque eu já apliquei a integração. Como é que fica aqui? Menos meio mais 1 dá meio positivo, x elevado a meio. E aqui embaixo fica meio positivo. Tudo isso mais uma constante c. O que a gente pode fazer para deixar mais simples essa equação? A gente pode estar fazendo o processo inverso que a gente fez aqui, voltando ela para uma raiz, ficando raiz de x que multiplica. Esse termo aqui, eu posso subir ele invertendo ele, fazendo a multiplicação, 2 sobre 1. Tudo isso mais a minha constante c. E como é que fica essa integral número 1? Fica 2, que multiplica a raiz de x mais a minha constante. Essa aqui é a integral número 1. Como é que ficaria a nossa integral número 2? Vou estar reescrevendo ela aqui embaixo. É a integral de ln de x sobre x em função de dx. Esse aqui, a gente não vai conseguir estar manipulando as exponenciações que a gente fez na equação número 1. E nesse método aqui, a gente vai ter que estar aplicando o método da substituição. Eu vou chamar uma dessas funções aqui de u. No caso, eu vou chamar uln de x. E agora eu vou derivar u em relação a dx. Como é que fica isso? Pela nossa tabela de derivadas, a derivada de um logaritmo ln é a derivação, a derivada da função dentro do ln dividido pela função dentro do ln, ou seja, fica 1 sobre x. Você vai de outra cor agora, por quê? Nós costumamos fazer o quê? Nós isolamos o du. du fica dx, passo para cima, fica dx sobre x.
Repare o quê? Que nós temos aqui nessa integral número 2 o termo dx sobre x. Tudo isso nós podemos chamar de du. E o nosso ln de x, nós podemos chamar ele de u. E como é que fica essa integral aqui? Fica a integral de ln de x nós chamamos de u, e dx sobre x nós chamamos de u, du, perdão. Resumindo, cai numa integral muito simples, uma integral de exponenciação, igual ao exercício anterior. E como é que fica isso? No caso aqui não tem fração, a gente pode estar fazendo direto. U mais 1 dá 2, 1 mais 1 sobre 2, mais a constante c. E o que é o nosso termo u? Resolvendo aqui nessa integral número 2. Nosso termo u, nós chamamos de ln de x, ou seja, fica ln de x ao quadrado sobre 2 mais a constante c, que eu também posso estar escrevendo desse jeito aqui. A integral número 2 fica ln ao quadrado de x sobre 2 mais c. E qual que é a nossa resolução aqui dessa integral? Na integral número 1 mais a integral número 2. Reescrevendo de outra cor aqui. O termo 1 é 2 raiz de x. E aqui mais ln ao quadrado de x sobre 2. Tudo isso mais uma constante c. Essa é a resolução da integral número 12.